Continuando, então, esse estudo da justiça de Deus, né, a doutrina da justificação da história da Igreja, a partir agora da Reforma Protestante até o Concílio de Trento ali e pré-modernidade. O Alistair McGrath vai falar que houve uma importância especial do Lutero na articulação da justificação, né, que todo mundo já sabe. Apesar de que algumas alas da Reforma não aceitaram a visão do Lutero. Mas há um questionamento até que ponto a doutrina do Lutero foi essencial para a reforma de modo geral. Claro que boa parte dos reformadores estavam alinhados, mas talvez não tenham colocado peso na doutrina da justificação como o próprio Lutero colocou. Então, apesar de ter havido uma redescoberta da Bíblia e dos escritos paulinos na Reforma, o mais preciso, segundo McGrath, seria dizer que a Reforma ela foi um redescobrimento da doutrina da graça do Agostinho, com uma crítica subsequente à doutrina da Igreja do Agostinho. Né? Essa tendência de estudo do Agostinho era característica da Renascença em geral, né? Mas foi importante nos reformadores a interpretação na justificação pela fé como justiça imputada, só que dentro do quadro soteriológico agostiniano, né? Porém com esse elemento de imputação aí que não estava no Agostinho, né? A ideia de, já a gente fala o que é isso daí. Então o interesse do McGrath é pensar como o conceito de justificação foi pensado no sentido de imputação pelos protestantes. Né? Uma das buscas é saber se existem precursores ou não da doutrina protestante de justificação por imputação. Né? O interesse dessa busca é para saber se essa compreensão de justificação como imputação é uma novidade protestante, porque isso tiraria o aspecto de catolicidade da reforma, né? E faria dela alguma coisa sectária, porque está inventando alguma coisa, né? A resposta dos reformadores a essa acusação, né, de que seria uma inovação foram duas. Né? Primeiro, só tirar aqui o som de novo. Pronto. Primeiro, que a reforma era um resgate da doutrina bíblica e agostiniana, que foram distorcidos pelo método, ou distorcidas pelo método da teologia medieval, e segundo, que a reforma teve precursores, os reformadores vão afirmar, individuais, que vinham sinalizando problemas no interior da igreja e das suas doutrinas. Então, de 1530 a 1730, houve um debate da justificação, e esses vários debates, e esses debates eles vão girar em torno de três coisas, né? A natureza forense da justificação, ou seja, justificação pensada como uma imputação sobre o pecador, a distinção entre justificação, santificação e regeneração, e a justiça de Cristo como algo sendo imputado a nós sem a participação interna dos seres humanos que recebem essa justificação. Esses três pontos não estão tão claros, segundo McGrath, no pensamento do Lutério e do Zwinglio. Quem vai desenvolver mais isso é o Philippe Melanchthon. Então, houve uma tentativa de aproximar os... Normalmente a gente ouve por aí, né? Lutero é nominalista. Então, teve uma tentativa de aproximar os reformadores ao nominalismo e ao voluntarismo, né? Por causa da ideia de aceitação extrínseca, baseada apenas na vontade de Deus. O problema é que não dá para encontrar na Idade Média a visão dos reformadores que separa a justificação de regeneração ou santificação. Né? De fato, a justificação, conforme pensada na Reforma Protestante, é uma novidade teológica. Aparentemente, alguns reformadores tentaram basear a sua doutrina, né, de justificação forense e separada da santificação no Agostinho, por exemplo, o Philippe Melanchthon, mas o McGrath deixa claro que não é possível fazer esse apoio, não. O Lutero, inicialmente por volta de 1508, ele ainda seguia a via moderna, o nominalismo,
e a escola agostiniana moderna, né? A via moderna. O McGrath fala bastante disso daí quem tiver interesse em aprofundar, no Origens Intelectuais da Reforma, da editora Vida Nova. Beleza, então, como ambas, ele rejeitou a ideia de hábitos sobrenaturais para a justificação, né? Assim como a via moderna, a escola agostiniana moderna, o Lutero também rejeitou a ideia de hábitos sobrenaturais para a justificação, né? Entre 1514 e 1519, vai ser quando Lutero vai fazer uma alteração radical no conceito de justificação. Nesse processo vai ser quando ocorre a crise do Lutero com o termo justiça de Deus, né? Justitia Dei. E a questão que Lutero vai levantar é como um Deus que pune pode ser justo. Então, num primeiro momento, próximo ao pensamento do Gabriel Biel, o Lutero entendeu a justiça de Deus como a fidelidade de Deus ao seu pacto de conceder graça àqueles que se humilham, né? Que têm uma fé humilde. Depois, o Lutero vai desenvolvendo a ideia de que a graça de Deus é que converte a vontade humana, lembrando bastante a ideia do livre-arbítrio escravizado do Agostinho. Como Lutero vai chegando à conclusão de que Deus é a pré-condição de qualquer justificação, aí ele vai começar a se distanciar da via moderna, né? Então vai haver uma mudança na própria soteriologia do Lutero e vai ter uma consequência na compreensão dele de justiça de Deus. A posição do Lutero oficial sobre a justiça de Deus e a ideia até de imputação vai se consolidar só em 1519. Então, apesar das 95 teses serem de 1517, o Lutero vai ter mais 2 anos aí de amadurecimento e consolidação do que ele vai entender por justificação. De 1513 a 1516, o Lutero compreendeu a justiça de Deus de 3 formas, né? Primeiro, uma justiça que Deus presenteia. A justiça de Deus, quando Paulo fala lá, é uma justiça que Deus concede aos pecadores, não a justiça que ele mesmo possui, apesar de ele ser justo, ok? Segundo, uma justiça revelada na cruz de Cristo, que é muito importante, e uma justiça que contradiz os preceitos humanos. Então, justiça, glória e força de Deus são tudo isso compreendido a partir da cruz. Esse elemento é que vai caracterizar a diferença dentro do pensamento luterano entre teologia da glória e teologia da cruz. Né? Deus deve ser pensado para o Lutero sempre a partir da cruz, não de como os conceitos acerca de Deus ou dos seus atributos são pensados a partir da nossa vivência. Não, para o Lutero tem que partir da cruz. Isso é a teologia crucis, né? Você não pode ficar especulando coisas sobre Deus a partir da racionalidade, a partir de conceitos, a partir da experiência. Você tem que partir sempre da cruz de Jesus para definir o que é justiça, para definir o que é glória de Deus, o que é força, etc. Então, a teologia mais madura do Lutero. O Lutero vai colocar a doutrina da justificação como uma raiz de onde nascem outras coisas, né? Então vai ser uma doutrina fundamental. Ele vai fazer uma virada colocando a soteriologia antes da eclesiologia e afirmou que a justificação, como foi pensada até aquele período, estava imbuída em pelagianismo. Então, 2 coisas interessantes sobre o Lutero aqui, né? Primeiro, que a substituição de Cristo se tornar o nosso pecado e a justiça de Cristo ser aquela que é atribuída a nós em um processo de troca, se assemelhando à teoses oriental, inclusive, né? Porque a justificação forense vai incluir uma ideia de união mística com Cristo. Então, isso é um elemento importante no Lutero, né? Cristo leva os seus pecados sobre ele, e a justiça de Cristo, que não tinha pecado, é trazida sobre o pecador. E o pecador ele tem essa justiça imputada. Por isso a justificação é por imputação, não é por algo interno a nós. E segundo, que vai ter no Lutero uma diferença do Agostinho na relação de carne e espírito, conforme a interpretação de Romanos 7. Né? O Lutero identifica Romanos 7 como descrevendo o conflito do cristão.
o cristão é carnal e espiritual ao mesmo tempo. Ele é justo e pecador. Né? Daqui que vem a ideia de simul justus et peccator do Lutero. Então, diferente do Agostinho, que crê que o pecador justificado se torna justo diante de Deus e dos homens, para o Lutero a justiça é uma justiça diante de Deus, não dos homens. Isso devido à justiça Christi aliena, né? Uma justiça dada a nós de fora por Cristo. E a característica dessa justiça é que o crente ele se apodera da justiça de Cristo quando ele crê em Cristo. Então, nessa relação de aprender pela fé a justiça de Cristo, a justiça de Cristo é atribuída a nós e os nossos pecados a Cristo. Inicialmente, o Lutero ele não vai fazer uma distinção, McGrath afirma, entre justificação e santificação, como o protestantismo posterior e o Lutero posteriormente. Né? O Lutero ele vai usar uma analogia para pensar o médico e o doente nessa relação da justificação. Né? Então, quando você vai ao médico, o médico ele vai te prescrever um remédio, ou a cura. Na prescrição do médico, você já é considerado curado, apesar de doente ao mesmo tempo. É a mesma coisa com o pecador justificado, né? Ele é justificado diante de Deus, que a justificação seria uma prescrição, né, sobre o pecador, mas ele continua pecador. Então, uma diferença entre o Lutero e o Agostinho, além disso daí, do simul justo et pecador, é a diferença na concepção de fé e graça. Né? O Lutero ele vai afirmar que o ser humano ele está totalmente debaixo ou da graça ou da ira de Deus. E a graça não é processual. A diferença principal é que ela não é processual, mas é algo que Deus nos concede de uma vez, nos colocando diante da face de Cristo. Né? Então a graça na justificação é um favor absoluto de Deus, no qual a face de Cristo é posta em nós diante de Deus. O que significa que quando Deus ele nos olha, ele não vê a nossa face, ele vê a face de Cristo, a justiça de Cristo imputada sobre nós. Então é como se ele visse o próprio Cristo, por causa dessa troca que houve entre o nosso pecado recair sobre Cristo e a justiça e a face de Cristo estar sobre nós, e Deus, portanto, nos vê num novo status, numa nova condição, pela sua graça. O ponto importante da fé ser a apreensão de Cristo para Lutero é que a justificação sendo extrínseca, sendo externa, ainda assim vai apreender Cristo dentro do coração, o que vai efetuar a regeneração e a santificação. Em 1525, o Lutero ele se distancia mais ainda do Agostinho em alguns pontos, em especial da doutrina do livre-arbítrio, pendendo para um negócio que o McGrath vai chamar de necessitarismo. Então, o Lutero vai afirmar que, inclusive, as ações más humanas são determinadas por Deus. E aí o McGrath vai falar um pouco mais da relação entre o Lutero, a via moderna e o Agostinho mostrando algumas semelhanças e diferenças. Né? Então, algumas delas só para passando por cima. Assim, né? Primeiro que o Lutero ele se aproxima do Agostinho ao afirmar que a justiça de Deus é aquela pela qual ele justifica pecadores, não um atributo abstrato pelo qual ele julga a humanidade. Né? Segundo que o Agostinho vai pensar a justiça Dei, a justiça de Deus, como próxima à justiça dos homens, ou ao conceito que os homens usam de justiça. Enquanto para o Lutero, o significado de justiça vai vir totalmente da cruz. É daí que vem o sentido das coisas por causa da teologia, né? Teologia crucis do Lutero. Terceiro que o Lutero ele tende a ver a servidão da vontade como algo dado na criação e que não é liberto após a justificação, enquanto o Agostinho pensa isso em relação ao pecado. Então isso reflete a diferença em como eles pensam a predestinação depois, né? Eu achei um pouco estranha essa afirmação do McGrath, mas deixa pra lá, né? O Lutero e o Agostinho entendem a justificação como um processo mais amplo, de início, continuação, até a perfeição cristã. O McGrath ele sugere que essa é uma diferença entre o Lutero e o protestantismo posterior. Enquanto o Agostinho pensa a justificação como se tornar interiormente mais justo, o Lutero o critica,
crendo que a humanidade se torna mais consciente do seu pecado. A justificação, ela, portanto, não tem uma relação com a moralidade, mas com a presença de Cristo, real e redentora. E de modo parecido, sexto, o Lutero e o Agostinho trabalham a antropologia em contato com a experiência que eles tiveram. Então você pega o Confissões lá, você vai ver que a experiência do Agostinho está junto nas interpretações dele de Romanos, né? No caso não é... bom, enfim. E o Lutero também, né? A experiência dele com Romanos tem a ver com a experiência pessoal de crises dele. Bom, e sétimo, enquanto Agostinho pensa em termos mais de salvação pela graça, o Lutero enfatiza mais a justificação pela fé em termos soteriológicos. E uma diferença fundamental, a oitava, é que Lutero defende a dupla predestinação, enquanto o Agostinho defende apenas a predestinação para a salvação, e na perdição se aplicaria a presciência. Aí o McGrath vai falar um pouco da justificação no início do luteranismo, de 1516 a 1580, que é onde vão ter as principais correções, mudanças acerca do pensamento do Martinho Lutero, né? Então o Karlstadt, a partir do debate em 1516 com Lutero e retomar os estudos de Agostinho, começa a defender uma posição mais próxima ao pensamento de Agostinho, né? Que a justificação ela não seria uma imputação da justiça de Cristo, mas seria uma não imputação do pecado. Então tem uma diferença, né? Justificação como Deus não imputar os pecados é uma coisa, é o sentido dele perdoar, e justificação forense no sentido de Deus atribuir a justiça de Cristo sobre nós é outra coisa. Então o Karlstadt vai estar no primeiro sentido, né? De não atribuir o pecado na justificação, e não do Lutero de atribuir a justiça. Então, ainda o Karlstadt, ele começa a pensar uma antropologia em que a renovação da natureza humana é uma erradicação do pecado, uma renovação. Parece com Lutero, mas para o Lutero, o crente é extrinsecamente declarado justo e intrinsecamente pecador. Para o Karlstadt, não. Né? Ainda que o Stadt mantenha a dinâmica justo e pecador ao mesmo tempo, essa justiça não é pensada como externa. O Melanchthon, Philippe Melanchthon, mesmo inicialmente sendo erasmiano, ele vai adotar uma antropologia luterana depois também. E vai ter um período em que vai mudar o seu pensamento de justificação ética, como era no catolicismo, para o Erasmo, para uma justificação luterana. Isso em 1530, por ali. Então, a justiça externa, na visão do Melanchthon, é um pronunciamento e aceitação do pecador como justo. E a regeneração vai ser o processo interno de renovação através da obra do Espírito Santo. O Melanchthon vai usar ainda mais a linguagem do direito romano. Da mesma forma que o povo de Roma declarou que Cipião era uma pessoa livre, então Deus declara o pecador como justo. Apesar que não é exclusivo do Melanchthon o uso dos termos jurídicos, né? Por exemplo, o termo aceitação já vai vir do Erasmo. Só que o Melanchthon ele vai ligar a ideia de aceitação jurídica do Erasmo com o conceito extrínseco de Lutero de justificação. Então a Confissão de Augsburgo vai ter uma definição de justificação significando que o único fundamento da justificação não está no ser humano, mas apenas no trabalho de Cristo. Essa justificação pela fé não significa que a fé é o trabalho humano. Ela é uma recepção dos seres humanos do ato efetuado por Jesus Cristo. Bom, na apologia da Confissão de Augsburgo, em 1530, o Melanchthon vai desenvolver o conceito de imputação, refletindo a ideia de que, assim como uma pessoa pode pagar a dívida de um amigo, o crente ele pode ser considerado justo pelo mérito de outro, ou o mérito de Cristo. Então, justificação é pronunciar justo. Bom, essa visão do Melanchthon vai gerar controvérsias, especialmente com o Andreas Osiander, que vai ser líder de uma facção evangélica em Nuremberg.
E ele vai trazer a concepção agostiniana de justiça. Então, a acusação de Osiandro foi de que a justificação forense gera um relaxo quanto à obra interior que Cristo efetua no crente. Então, esse ponto de vista, quem tornou mais legítimo, assim, ou quem expandiu e refinou, conforme o McGrath fala, foi o Calvino, que vai pensar a justiça em termos mais amplos aí. Meu cachorro tá latindo ali. Outra controvérsia que houve foi se a humanidade era justificada, ou o fundamento da justificação da humanidade era a humanidade ou a divindade do Cristo, né? Então, o Melanchthon apoiava mais que a justificação se dava por causa da divindade de Cristo, e outro cara, o Stancari, eu não sei como fala o nome dele, argumentou que a justificação não pode ser pela divindade de Cristo, porque o fundamento precisa estar na obra de Cristo na cruz, no sofrimento obediente. É por isso que a justiça seria imputada, né? Porque por suas obras Cristo cumpriu a lei como um ser humano perfeito, e aí a justiça dele pode ser atribuída a nós. Então essas controvérsias surgiram porque a Confissão de Augsburgo não era muito clara em relação a isso. Então, pela ênfase do Lutero na justificação, surgiu um espectro que talvez exista até hoje de que o Lutero era antinomista, né? Não gostava muito da ideia de lei, ainda mais com os sérios problemas que ele teve com a carta de Tiago, né? Então o Lutero ele começou a responder que as obras elas eram condição para a salvação, mas não a causa da salvação. Já o Melanchthon ele tinha uma visão mais positiva que o Lutero do papel da lei e na aplicação dessa lei na vida do cristão. O Melanchthon fala da nova capacidade que o humano recebe para cumprir a lei e que sem a lei, fé e arrependimento seriam impossíveis. Outro ponto controverso que existiu foi a natureza passiva e ativa na justificação, visto que o Lutero ele focou muito na natureza passiva da justificação, ou seja, nós recebemos passivamente, não fazemos nada. Para o Melanchthon, a justificação estava em 3 fatores, né? A palavra de Deus, o Espírito Santo e a faculdade da vontade humana. Então, os humanos possuem facetas ou possibilidades de justificação. As pessoas elas são atraídas a Deus quando desejam ser atraídas. Então, foi uma virada sinergista que aconteceu dentro do luteranismo com o Melanchthon aí, né? A fórmula de concórdia vai clarificar várias dessas questões em 1577, endossando especialmente a opinião de Chemnitz, que afirma, eu não sei como fala, acho que é assim, do Chemnitz, que afirmou que a interpretação de Agostinho de fato não estava correta. A ideia seria partir da interpretação hebraica de justiça, que tem a ver com a remissão e perdão dos pecados. A posição sinergista do Melanchthon foi condenada na forma de concórdia. Por outro lado, a doutrina da dupla predestinação do Lutero também. Então foi escolhido na fórmula uma doutrina da predestinação conforme a benevolência de Deus, distinguindo predestinação e presciência. E a causa da perdição da humanidade, Deus previa e essa causa estava na própria humanidade, no próprio pecado, não por uma predestinação de Deus. Ok. Na Suíça, a reforma foi orientada por outras questões, né? Começa ligada às universidades, a reforma, e eles não estão pensando só soteriologia, mas reforma moral também, né? Então, em 1519, o Zwinglio ele fez um sermão em Zurique sobre a transformação moral que ecoou em teólogos posteriores, por exemplo, o Peter Hidman, né? Pensando a redenção como uma transformação interior, uma vida de discipulado. A ênfase de Lutero na justificação parece ter deixado de lado uma demanda por correção moral, né? E a ênfase moralista no início da teologia reformada mostra que tinha uma diferença aí, né, entre os reformados e os luteranos. De onde que vem essa ênfase moralista? Talvez pela proximidade que os reformados tinham com o humanismo, né? E uma das pautas do humanismo era a transformação moral.
O Erasmo era alguém que também criticava a Igreja Católica, né? Só que não em termos tanto de doutrina, mas de práticas. E uma doutrina importante do Erasmo para fundamentar isso foi o ensino Lex Christi. Ou seja, o Erasmo afirmou que o ensino de Jesus era uma lei também, né? Ou seja, eram princípios de educação religiosa, de moralidade, a lei de Cristo. Essa ênfase moral do Erasmo sobre o ensino de Jesus era o que fazia uma conexão entre Antigo e Novo Testamento. Então, o que tem em comum o Antigo e o Novo Testamento? A ideia de uma vida correta, de uma vida santa. E por uma influência do Erasmo, o Martin Bucer e o Zwinglio tinham a visão de que a lei judaica em Cristo era uma coisa boa a ser cumprida, diferente da ênfase mais negativa do Lutero no papel da lei. Só que, embora tenha havido essa influência do Erasmo, o Bucer e o Zwinglio fundamentavam a ênfase da moralidade no Antigo e no Novo Testamento, não nos pressupostos moralistas humanistas. Inicialmente, o Zwinglio submetia o termo justificação à regeneração, como era a visão católica, e essa tendência estava um pouco mais ampla dentro da Suíça. Por exemplo, no pensamento do Johannes Oecolampade, né, no comentário aos Hebreus, no capítulo 10, 24, o Oecolampade vai dizer que os cristãos devem sempre se examinar para ver se a fé que eles têm se manifestam em boas obras. O Bullinger também pensou a justificação não como imputação da justiça, mas uma atualização da justiça. Né? O mais significativo dos caras nesse período aí, o McGrath vai falar que foi o Martin Bucer, de fato. Né? Então, apesar dele ter sido influenciado pelo Lutero em 1518, lá em Heidelberg, ele interpretou muito do ensino do Lutero em termos erasmianos. Então, ele tem a ideia de ver toda a escritura como lei. O Bucer vai desenvolver, assim, uma doutrina da dupla justificação. A primeira justificação é a que o ser humano é perdoado e tem a imputação da justiça de Cristo. E a segunda justificação, ou chamada justificação secundária, é quando ele é transformado em alguém justo. Enquanto a primeira justificação é pela fé, a segunda vai se dar pelo labor humano, pelas obras humanas. O Bucer vai fundamentar isso daí nas diferenças entre a doutrina da justificação entre Paulo e Tiago. Essa doutrina do Bucer vai fazer ele ficar conhecido como o pietista entre os reformados. Então, na ordem dos salutis que o Bucer vai pensar, as coisas se organizam em predestinação, eleição, vocação, justificação e glorificação. E a justificação vai conter dois elementos: a fé, inicialmente, e as obras, posteriormente. A diferença é que a ação moral humana, no Bucer, vai estar na justificação, enquanto em outros reformadores vai estar sob a santificação, ou a regeneração. Bom, o teólogo mais importante para desenvolver essa doutrina foi o Calvino, né, a doutrina da justificação, estou dizendo. Não a da dupla, como a do Bucer. O Calvino ele vai reiterar a justificação como forense, conforme Lutero compreendeu. Então nós somos considerados justos por causa de Cristo, somos aceitos por Deus, perto inclusive do que os voluntaristas pensaram. Então, se aproximando do Lutero, o Calvino vai resgatar a ideia de que a justificação ela nos une pessoalmente a Cristo. Nós somos enxertados em Cristo. Esse enxerto em Cristo, essa união com Cristo, tem por consequência duas questões distintas, ou dois efeitos distintos, mas inseparáveis: a justificação e a santificação. Então, o Calvino, diferente do Bucer, vai pensar a santificação como outra coisa. Então, justificação é uma coisa, santificação é outra coisa. E essas coisas estão ligadas à união com Cristo. Então, para Calvino, a santificação não é efeito da justificação. Tem que ficar bem atento nisso. A gente pensa, quem é justo vai ser santificado. Não, mas para Calvino, é quem está unido com Cristo, vai manifestar isso vai ter duas consequências, né? Isso está nas Institutas.
Só que o foco central não são as consequências. Não é a santificação o foco central do pensamento calvino nas institutas, nem a justificação. O foco central é a união com Cristo, que é o que vai possibilitar e gerar essas coisas. Qual a importância disso? A importância é para mostrar que a reforma ela não é homogênea. Eles não estavam pensando só sobre a justificação pela fé e nem todos estavam pensando igual, né? A reforma tem bem mais diferenças aí do que a gente pensa, né? Quando pega algum manual mais resumidão, assim. E depois o escolasticismo reformado vai colocar o dogma central na predestinação, né? Não é o que está no Calvino ali. Bom, a reforma inglesa. Na Inglaterra, a doutrina da justificação, via de regra, era agostiniana. E era bem independente da visão do Lutero, tá? Então, um cara chamado Thomas Bilney, do Círculo do Cavalo Branco, vai omitir a ideia de uma justiça imputada de Cristo. Ele vai pensar na justificação como a não imputação de pecado. O William Tyndale teve uma influência do Lutero, mas vai manter a ideia de justificação como renovação interior. O mesmo com outros caras, como John Freeth, etc. Em 1534, vai aparecer um reformador inglês que vai defender a imputação da justificação, que é o Robert Barnes, no livro Súplica para o Rei VIII. Com o rompimento... Súplica para o rei Henrique VIII. Com o rompimento do Henrique VIII com Roma, vão surgir vários artigos pensando várias coisas, porque aí é um momento novo que está acontecendo na Inglaterra. Nos 10 artigos de julho de 1536, a justificação vai significar a remissão dos pecados e a reconciliação na graça e favor de Deus, e a perfeita renovação em Cristo. Então, embora a graça da aceitação seja externa, a justificação não vai ser posta em termos forenses. Eles vão pegar explicitamente, nos 10 artigos, frases do Philip Melanchthon, só que vão modificar parte dessas frases, especialmente quando fala da imputação da justiça. Então, vai se desenvolver uma ideia de que a justificação não é imputação, mas a comunicação da justiça a nós. O Thomas Cranmer vai ficar também no conceito agostiniano. Não que o Cranmer reproduza exatamente o que o Agostinho fala, mas ele não vai eliminar a ideia de justificação como ser tornado justo ou tornar-se justo. O mais importante dos caras aqui talvez tenha sido o Richard Hooker, Não sei se é Hooker ou Hooker que fala. Ele vai tentar, a partir dos sermões em Abacuque, que ele pregou entre 1586 a 1612, fazer um meio termo entre justificação católica e justificação protestante. Então, o que o Hooker vai afirmar? Primeiro, que o principal erro dos católicos é o ensino que o hábito da graça é infundido para produzir justiça interior e que isso é aumentado por méritos através de boas obras. Para o Hooker, Deus ele justifica e santifica, mas a justificação é externa e a santificação é interna pelo trabalho do Espírito Santo. Segundo, o Hooker vai distinguir entre justificação, que é a aceitação divina que é a aceitação divina e a imputação aos homens, e a santificação, que resulta da ação do Espírito Santo. A justificação age como uma causa formal para a santificação do Espírito. Terceiro, ele vai pensar que a fé é uma obra do Espírito Santo, de modo que a fé é tanto pré-requisito como consequência da justificação. Quarto, o Hooker ele vai se aproximar do Calvino ao pensar que a presença de Cristo nos crentes, declarados justos e unidos a Cristo, é o que vai iniciar o processo de santificação. Bom, a ortodoxia protestante. Então, após o período inicial da Reforma, se desenvolveu o que foi chamado de confessionalismo, ou a escolástica protestante, ou ainda a ortodoxia protestante, que foi tanto uma sistematização para as linhas protestantes elas se distinguirem entre si, O que pensa o luteranismo, o que pensa o calvinismo, quanto
para estabelecer a doutrina protestante diante do Concílio de Trento. Então, definitivamente, o que os protestantes pensam diferente dos católicos? Então, uma das características desse período, especialmente no meio reformado, com o Theodor de Beza, né, foi a de estabelecer princípios gerais dos quais se deduz a doutrina. Então é uma característica mais aristotélica, por isso que é mais escolástica, né, escolasticismo protestante. E o McGrath vai afirmar que, por causa desse método, eles vão divergir de vários pontos do Calvino, né? Então, algumas mudanças que ocorreram. Pelo método dedutivo, os escolásticos protestantes vão ter uma concentração mais teocêntrica, discutindo os decretos de Deus, e não tão cristocêntrica como em Calvino, em que a reflexão parte da cruz. Segunda diferença é que a predestinação foi pensada pelos escolásticos protestantes dentro da teontologia, não da soteriologia, como era no Calvino. Esse processo de modificação de Calvino, liderado pelo Theodor de Beza, resultou nos 5 artigos do Sínodo de Dort, né, em 1619. Então a tulipe, né, a flor da Holanda lá, foi usada como um acróstico dos artigos de Dort, né, a depravação total, expiação limitada, eleição incondicional, graça irresistível e perseverança dos eleitos, ou perseverança dos santos. Então eles levam as consequências da soteriologia de Calvino, afirmando explicitamente a doutrina da expiação limitada. Quanto à justificação no escolasticismo reformado, ela foi pensada nos termos de dupla aliança pelo Gomaros, pelo Polanos, Volebius e principalmente pelo Ursinus. O Ursinus vai falar de uma salvação sob condição de obediência como um pacto de obras, né? Natural, uma aliança de obras. E uma aliança de graça que oferece a salvação sob condição de fé em Jesus Cristo. O Volebius vai desenvolver a ideia de que, por sua soberania, Deus estabeleceu um pacto de obras com os seres humanos, concedendo vida eterna no caso de obediência, só que ocorreu a queda, né? A queda da humanidade levou ao estabelecimento de um outro pacto, que é o pacto da graça. Então há um pacto divino com toda a humanidade em Adão e um pacto específico de graça com os eleitos. Eu não vou me estender nessa parte, porque no vídeo que eu tenho no canal falando sobre o pé do batismo do Jeffrey Johnson, eu explico um pouco sobre esses pactos, né? Mas legal, porque quem consolidou bem essas ideias de pacto de obras, pacto da graça, foi o escolasticismo reformado. Então vale destacar só 2 coisas, né? Que são as origens. Então existe uma visão de 3 pactos, né, de obras, de lei e de graça, que foi desenvolvido principalmente pelo Amiot, que é a ideia de que Cristo ele pretendia morrer por todos os homens, mas prevalece a vontade de Deus na salvação. Isso daí ficou com o calvinismo de 4 pontos, né? Ok. E a ideia de um pacto de redenção intratrinitário, que foi desenvolvido nesse período também, né? Das obras e da graça, como sendo os outros 2 pactos posteriores. E foi desenvolvido pelo Salmurianos, que vai permanecer até hoje na doutrina reformada, né? Então, isso é importante. Então, essa ideia de um pacto de redenção que foi feito na Trindade é um pacto de obras com Adão e um pacto de graça estabelecido a partir da promessa e de Cristo. É uma coisa que vai ser desenvolvida na escolástica protestante e permanece até hoje. A ortodoxia luterana do século XVII vai querer elucidar a doutrina da justificação na fórmula de concórdia. Então eles vão pensar a natureza da justificação. Aqui no luteranismo, ok? No luteranismo, então, vai se manter a ideia da aceitação divina e justificação forense em foro divino, ou seja, como um decreto verbal de Deus, sem qualquer mudança do pecador que dê apoio a esse veredicto. Então, enquanto na visão reformada havia o aspecto ativo e passivo na justificação, né, o ativo, que é o ato
de Deus de justificar e o passivo, a consciência que o justificado desenvolve sobre tal ato, no luteranismo não gerou, não tinha isso, né? E isso gerou várias confusões aí. Surgiu uma discussão nesse período sobre qual obediência de Cristo se aplica ao crente, né? Então, a obediência ativa foi o cumprimento da lei e a obediência passiva de Cristo foi a aceitação da morte e do sofrimento que ele teve. Alguns sugeriram na ortodoxia luterana que apenas a obediência passiva de Cristo se aplica a nós, uma vez que nós ainda temos que cumprir a lei de Deus. Essa opinião foi fortemente combatida, né? Os luteranos afirmaram, com base na Communicatio Idiomatum, que a obediência de Cristo à lei fazia parte do seu sacrifício vicário, uma vez que, sendo Deus, ele já estava acima da lei. Os reformados responderam que isso anularia a humanidade de Cristo, né? Então, ao invés de irem pela Communicatio Idiomatum, os reformados foram pela Unctio Spiritus Sanctus, ou seja, a união com o Espírito Santo, dizendo que na encarnação Cristo ele deixou de lado o uso de alguns atributos, de modo que ele tinha que cumprir a lei. Nas discussões sobre eleição, a ortodoxia luterana vai entender que o que Deus conhece irá ocorrer dentro da esfera de sua vontade ordenada. Então a eleição ocorre com base na fé prevista. Os seres humanos são regenerados, têm o livre-arbítrio restaurado, podendo livremente rejeitar ou aceitar a palavra de Deus. É bem diferente da compreensão da Tulip, né? A compreensão reformada. O McGrath, de fato, vai estabelecer uma ligação disso com o pietismo posterior. Então foi novamente uma tendência pietista, uma controvérsia sinergista que surgiu ali dentro, né? Mas parece não estar de acordo com a fórmula de concórdia, não. Bom, a justificação foi colocada no final da ordem Salutis luterana, nesse período aí, né? E pelo sacramento do batismo foi pensado que há o recebimento da palavra de Deus, a iluminação, a regeneração, a conversão e a declaração de justo. Agora, sobre essa parte... Bom, deixa para lá, não vou estender não. Bom, o anglicanismo. No anglicanismo, teve um movimento dos Carolines Divines, né, que foi um movimento de teólogos e escritores do século XVII, que tinham umas posições meio complicadas aí, né? Essa corrente acabou adotando uma visão mais arminiana, né? Um proto-arminianismo, lógico, né? Porque não eram arminianos. Resumindo, a ideia desses caras foram que a justificação é tanto evento quanto processo, e eles tentaram uma harmonização de Paulo e Tiago, pressupondo a fé como um tipo de obra. Sobre esse movimento, o McGrath, difícil o McGrath se posicionar, né? Mas ele, que é um anglicano, vai afirmar que o anglicanismo não pode ser compreendido dentro desse movimento pequeno e contextual, tá? Porque parece que houve uma sugestão, né, de enquadrar o luteranismo dentro desse proto-arminianismo. O McGrath não gosta muito dessa ideia. Ok. O puritanismo. O McGrath vai definir o puritanismo como o período aí, né, entre 1564 a 1640, de reformados calvinistas que colocaram a ênfase na base experimental da fé e na soberania divina na eleição. Então eram reformados dentro da igreja inglesa, dentro do anglicanismo, que discordavam da política, da liturgia anglicana e da teologia anglicana. Dentro do puritanismo vai surgir uma discussão sobre qual a causa formal da justificação. Então, de um lado, John Owen vai afirmar a imputação da justiça de Cristo, e de outro, o Richard Baxter vai afirmar que é a fé dos crentes. Alguns vão afirmar que a fé justifica na medida em que apreende a Cristo. Ele fala um pouco sobre Jonathan Edwards, eu não vou comentar porque não teve nada novo assim que o Jonathan Edwards trouxe na compreensão da justificação. Mas teve uma importância do Edwards, que foi equilibrar a tendência infrutífera dos puritanos, né? Porque eles
enfatizavam demais a depravação do ser humano e a soberania de Deus. E o Edwards, apesar de partilhar dos pressupostos puritanos, ele enfatizou muito uma renovação espiritual, com mais ênfase, né? Com uma base experimental da fé, de desenvolvimento de santidade. Então, no Edwards, ainda houve uma ênfase na experiência religiosa e na conversão pessoal. E isso trouxe principalmente crítica por parte dos anglicanos, né? Os pietistas. Os pietistas, eles eram... foi um movimento que surgiu dentro do luteranismo, que eram críticos das formas que eles falavam de ortodoxia morta do luteranismo, né? O principal nome aí foi o Philip Jacob Spener, né? Qualquer livro de história da igreja sempre está falando dele. E ele vai ressaltar a natureza ativa da fé, criticando um pouco a doutrina ortodoxa da justificação forense. Essa crítica foi um pouco mais ampla, né? Não só dos pietistas, né? O Robert Barclay, que era um Quaker, ensinou que a justificação é idêntica à regeneração. Então havia uma preocupação, voltando ao pietismo, pastoral, né, com a santidade pessoal e a devoção. E aí eles ressaltaram a participação na natureza divina. A fé foi entendida como ativa e não passiva na justificação. Eles enfatizaram a devoção de modo a lançar as sementes da doutrina da perfeição cristã, que vai ser do wesleyanismo depois, os movimentos de santidade, né? O Spener lançou as bases da crítica à ideia de que Cristo cumpriu a lei em nome da humanidade, de modo a desobrigá-la de cumprir, né? E isso vai ser desenvolvido depois pelo John Wesley, essa crítica. Houve uma aparente rejeição da doutrina da justiça imputada, e eles vão enfatizar a renovação pessoal, de modo a lançar bases para a doutrina moralista do iluminismo depois. Então sempre gostam de fazer essa ligação, né, do pietismo com o iluminismo, o moralismo iluminista e tal. O McGrath vai falar das críticas anglo-católicas à doutrina da justificação. O grande nome aí, eu vou passar bem por cima, é o John Henry Newman. Ele tentou fazer uma via média entre catolicismo e protestantismo, dando uma posição mais legitimamente anglicana, assim, né? O Newman, ele vai insistir na presença real da Trindade na alma do crente justificado. Então a justificação vai ser pensada como uma habitação presente que traz consequências ao crente. Ele é contado como justo e ele é feito como justo. A justificação ela vai ser pensada também como distinta da santificação, mas inseparável dela. A separação entre as duas coisas é mais conceitual, né, do que real. E o Newman vai rejeitar a interpretação fiduciária da fé, né, como excluindo outras virtudes cristãs, como a fé, como o amor e a esperança. Fé e obras devem ser sempre ditas juntas, embora de modos diferentes. Depois o McGrath vai fazer uma longa crítica ao Newman, do Wayne, né? Que não interessa agora. Para a gente já ir acabando aqui, vamos para o Concílio de Trento. O catolicismo ele foi bem tardio, demorou muito para responder o Lutero. Por um lado, eles não parecem ter entendido a doutrina da justificação do Lutero, e por outro, eles ficaram concentrados no ataque do Lutero às indulgências, ao papado, demorando para captar o núcleo da questão do pensamento luterano, né? Então houve um desenvolvimento para chegar em Trento. Eu não sei se vale a pena falar desse desenvolvimento. Eu acho que eu vou pular porque o vídeo já está ficando longo. Eu vou falar só das questões. Então, tinham algumas questões que envolveram aí o contexto de Trento, né? Alguns eixos de discussão. Primeiro, o que significa justificação e o que é a humanidade ser justificada? Quais as causas da justificação? O que cabe a Deus, cabe ao homem? O que significa ser justificado pela fé? Quais os papéis dos sacramentos antes e depois da justificação? O que precede, acompanha e segue a justificação? E quais as provas da doutrina católica sobre isso? Então, vários pontos
serão levantados por vários teólogos católicos contra o ensino protestante, mas eu vou direto para o decreto de Trento, né? Como que o negócio consolidou ali, como que chegou, então vai ser assim. Porque não dá para ficar expandindo tudo isso daí. Então, os decretos do Concílio de Trento vão começar com 16 capítulos iniciais e condenando 33 pontos inaceitáveis para o catolicismo, abordando dentro desses pontos o ensino protestante. Eles não quiseram, no Concílio de Trento, resolver conflitos internos dentro das próprias escolas católicas. Então o McGrath ele vai descrever esse processo do que as escolas católicas pensavam diferente umas das outras e tal, mas eu não vou falar disso. É bem mais meio chato até. Então, mas tinham, né, várias coisas. Então eles não quiseram no Concílio de Trento resolver o problema dentro do catolicismo. Eles quiseram dar uma resposta ao ensino protestante logo e colocar algumas linhas divisórias de compreensão. Ok. Então os decretos eles começam analisando a condição do pecado original e do ser humano caído. Então, por causa da queda, os humanos vão ser pensados como incapazes de resgatar a si mesmo e vão reafirmar parte da posição agostiniana, dizendo que o livre-arbítrio ele não foi destruído, mas ele foi debilitado por causa da queda. Com isso, eles rejeitaram a ideia de Lutero de que o livre-arbítrio existe apenas no nome, né? Ou a qualificação um pouco mais negativa que o protestantismo dá ao livre-arbítrio. Outro ponto, qualquer suposto particularismo do Lutero, mas principalmente do Calvino, é negado, né? E eles vão afirmar em Trento que Cristo ele morreu por todos e concede graça pelos méritos de sua paixão para os seres humanos que possam nascer de novo e ser justificados. Então, a justificação ela vai ser definida em termos de transformação. Depois eles vão tratar da preparação para a justificação, né? Os seres humanos eles são chamados por uma graça de Deus, sem méritos, para que eles se disponham para a justificação. Com o consentimento e cooperação humana, com o chamado, Deus vai tocar esses seres humanos com a iluminação do seu espírito. Então, o que é importante é que o concílio vai buscar fundamentar todas essas posições deles na Bíblia, né, ao invés de ficar apelando para as escolas teológicas medievais. Eles vão tentar dar respostas bíblicas. Isso é bem interessante. E eles vão analisar as causas da justificação. Então, o Trento vai reafirmar o caráter de transformação da justificação. A causa final da justificação vai ser a glória de Deus e a vida eterna. A causa eficiente, a misericórdia de Deus. A causa meritória é a paixão de Cristo e que o instrumento da justificação é o sacramento do batismo. E que a causa formal é a graça de Deus. A mais significativa aqui vai ser a causa formal, né? A afirmação de que a justiça de Deus é aquela pela qual ele nos faz justos conforme sua graça. E isso exclui a possibilidade de qualquer justiça imputada, porque se fazer justo é pensado como tornar justo. Há uma estreita ligação de justificação com o batismo. Então qualquer possibilidade escotista, se eu não me engano, né, que eu falei no vídeo anterior, de uma justificação, uma aceitação divina extra-sacramental, vai ser rejeitada, vai ficar excluída em Trento. A justificação está ligada ao sacramento do batismo. Depois eles vão tratar a justificação pela fé. A fé vai ser o começo da salvação humana e a raiz da justificação. E tudo isso vai estar debaixo da graça, né? A fé, as boas obras, etc. Então, quando dizemos que somos justificados pela fé, é porque ela é o começo da salvação. No capítulo 9 dos Decretos de Trento, eles vão tratar da certeza da salvação. Então, o crente ele deve confiar no mérito de Cristo, na misericórdia de Deus, nos sacramentos, mas é inapropriado eles confiarem em si mesmos. Ou seja, é imprudente confiar na justificação do próprio indivíduo, por causa da nossa fraqueza e da nossa indisposição, e porque nós estamos sujeitos ao erro quando nós temos alguma certeza que vem, né, que está em nós sobre a nossa justificação. Isso vai ser um rompimento fundamental com o protestantismo, né? Enquanto o protestantismo tenta a confirmação da eleição, fala sobre a certeza da salvação, Trento vai tirar essa possibilidade.
Depois, no capítulo 10, eles vão falar sobre a segunda justificação, né? Então, a primeira justificação é a infusão da graça sem a cooperação humana. E a segunda é a que o ser humano coopera. E isso vai estar muito próximo à ideia reformada de santificação, né? Só que eles colocam dentro da justificação. E aí o que eles vão afirmar? Que é possível e necessário guardar a lei de Deus. A doutrina de Agostinho da perseverança final é afirmada, dizendo, porém, que ninguém pode ter a certeza absoluta da perseverança, exceto por uma revelação especial. E depois eles vão falar da possibilidade da graça, da recuperação da graça pela penitência, da possibilidade de cair da graça, da recuperação da graça pela penitência e tudo mais. Após isso, vão aparecer no Concílio de Trento as condenações às heresias. Isso vai incluir o protestantismo, mas não só ele, né? E dentro disso vão aparecer algumas características, algumas caricaturas do protestantismo que não correspondem à realidade do protestantismo ou das doutrinas dos reformadores. Por exemplo, o Cânone 11 vai afirmar: se alguém disser que as pessoas são justificadas pela única imputação da justiça de Cristo, com exclusão da graça e caridade derramada pelo Espírito Santo, etc., etc., que seja condenado. Então parece que eles interpretaram o ensino protestante como dispensando uma transformação interior após a justificação. Mas não era isso que os reformadores estavam ensinando, nem mesmo Lutero, né? Eles só distinguiam a ordem dos salutos e os elementos dessa ordem de salvação. Então o Concílio de Trento vai ter esse estabelecimento, vai pôr realmente uma linha divisória entre protestantes e católicos, mas não vai resolver todas as questões, né? Vão ter vários debates pós-concílios entre os católicos sobre a natureza da justificação, mas eu não vou tratar disso, né? Então, esse vídeo só abordando um pouco desse período. O próximo vai ser sobre o período moderno, e eu vejo se eu chego até o contemporâneo no próximo vídeo, se não ficar muito gigantesco. Valeu, galera!